Saudações, caríssimos alunos do segundo ano. Estamos aí então para nossa segunda semana do nosso PET 5, né? Chegamos ao nosso PET 5, não é mesmo? Então nós já tivemos aí a nossa primeira semana, nós vamos aqui então a nossa segunda semana. Mas antes de começarmos, lembre-se de assistir aqui o nosso primeiro vídeo, tá? Da primeira semana. Não se esqueça, tá? Se você não assistiu, se você não fez suas atividades, assista. Está ajudando muita gente, ok? E se você também não fez as atividades dos PETs anteriores, olha aqui também no cardzinho aqui, ó. Tem aqui a playlist. Ok? A playlist com as nossas atividades, com a nossa matéria, tá? Onde eu estou explicando para você, para que você entenda melhor aquilo que está sendo proposto em nosso PET. A nossa segunda semana tem como tema hedonismo, ok? Nossa, que palavra é essa, professor? Hedonismo é uma palavra que significa prazer. Tá? Significa vontade, significa desejo. Hedonismo vem da palavra grega hedonê, que significa exatamente o que eu tinha dito: prazer, vontade, desejo. Antes de mais nada, precisamos entender que a palavra prazer para a filosofia é algo a ser muito discutido. Por quê? A filosofia ela tem como base, como princípio, a razão, o pensamento, a crítica, o conhecimento. Mas o prazer está totalmente vinculado à ideia de sensação, à ideia daquilo que eu sinto de acordo com a realidade que eu vivo, né? Aí algumas pessoas vão confundir com a ideia de emoção, com a ideia até mesmo de desejos, de sonhos, né? Mas nós temos que entender que a ideia prazer, ela vem de encontro com aquilo que eu faço dentro da minha realidade de vida e aquilo que me faz ser feliz, né? Mas dentro da filosofia, como eu estou dizendo, ela existe a crítica moral, existe a crítica ética em cima dessa ideia de prazer. Muitas vezes essa crítica, algumas pessoas vão achar que ela vem do período medieval em que a igreja controlava a forma de pensamento, mas não. Essa crítica moral, ela já surge exatamente no período da Grécia Antiga, onde o hedonismo, que é o nosso tema, ele também aparece. Ok? Sócrates mesmo, que foi um grande filósofo, que nós já falamos tanto sobre ele foi um crítico a respeito do hedonismo, porque ele acha que dar asas ao prazer absoluto é você excluir a racionalidade também. É você excluir a sua própria forma de pensamento para dar asas à sua emoção. E muitas vezes a emoção diz coisas que a razão sabe que não é a verdade. O hedonismo surge para a gente ali no século V a.C., lá na Grécia Antiga, com um filósofo, né, com um pensador chamado Arístipo, tá? Arístipo de Cirene. Tá? Esse filósofo ele diz que nós devemos colocar o prazer, os nossos desejos, na frente de tudo e qualquer coisa, pois esse desejo, essa vontade, ela vai trazer para nós a felicidade. Ele vai chamar então tudo que existe de utilitarismo, ou seja, algo utilitário, algo que eu uso em prol de mim mesmo ou em prol da própria sociedade para que a sociedade seja feliz. Quando nós analisamos essa frase, né, a grosso modo, quando nós analisamos ela sem uma avaliação prévia, nós achamos, nossa, esse filósofo aí, ele foi bacana, porque ele está pensando na felicidade de todo mundo. Só que o problema é que a felicidade de todo mundo, que ele está querendo buscar aqui, é uma felicidade pensando na ideia simplesmente do eu faço o que eu quero porque isso me faz feliz. Então aqui, Arístipo, não é que ele estava de todo errado, mas só que ele deu simplesmente um privilégio total à ideia do prazer, das sensações, daquilo que eu quero fazer ou não, e esquece de que nós temos a ideia do dever, a ideia do ser, que não tem nada a ver com essa ideia de prazer, essa ideia de vontade. Ok? Kant falava sobre isso lá no período moderno. Nós temos a capacidade de fazer muita coisa, mas nós temos o dever de saber o que podemos fazer ou não. Arístipo, ele vem aqui
para nos dizer exatamente o contrário. Por isso a crítica de Sócrates, que era no mesmo tempo. Porque Arístipo ele pensava que fazer as coisas, né, essa ideia prazerosa de viver, ou então sentir dor ou não, as sensações, ela fazia com que eu tivesse a sensação de felicidade. Mas para Sócrates, essa felicidade ela era simplesmente algo momentâneo, e depois você entrava num senso de vício. Era totalmente ao contrário do que Sócrates entendia como virtude. A virtude é algo que te faz ser alguém completo, alguém pleno, mas o prazer não. O prazer é algo momentâneo. Para Arístipo, ele acreditava que a felicidade era composta por situações momentâneas, situações pequenas. Para Arístipo, a felicidade ela era feita por momentos, por situações. Para Sócrates e para muitos filósofos, inclusive filósofos modernos, a felicidade não é algo momentâneo. Isso é simplesmente algo alegre, é uma alegria, é uma satisfação, mas não é algo pleno, completo. Mas aqui a gente não veio para discutir simplesmente sobre Sócrates e Arístipo, mas a gente veio também para falar um pouco sobre Epicuro. Tá? O epicurismo, né? Apesar que eu acho que o título do nosso tema deveria ser Hedonismo e Epicurismo, né? Mas Epicuro, ele também é um autor, ele surge ali mais ou menos no século 3 depois de Cristo, ou seja, tem uma diferença, né, de tempo. Mas Epicuro, ele também ele se apega à ideia de prazer. Porém, a diferença entre Epicuro e Arístipo é que Arístipo ele acredita que o prazer vai levar à felicidade absoluta. Porque o prazer, por ser momentâneo, ele vai chegar ao absoluto. Mas para Epicuro, não é assim. O prazer, ele deve ser moderado. O prazer é exatamente a experiência de vida. E dentro dessa experiência de vida, nós devemos condicionar a nossa vida a um senso moderado de ser. Porque a vida ela é feita de altos e baixos. A vida ela é feita de coisas positivas e negativas. E é em cima desse positivo e negativo que existe o equilíbrio. E o prazer está exatamente no equilíbrio. Nem muito mal, nem muito bom. Para Arístipo, o prazer é algo acima de tudo. Para Epicuro, nós devemos colocar a nossa vida pelo prazer, mas pelo um prazer controlado, pelo um prazer moderado, ok? Então existe aí essa diferença. Nós temos que entender só essa ideia do hedonismo, essa ideia do prazer, essa ideia de Epicuro, mas não é muito difícil, ok? Só temos que entender que existem correntes dentro da filosofia que falam a favor e correntes que falam contra. Os que falam contra muitas vezes estão falando sobre a ideia da moral, tá? A ideia da ética. Porém, nós temos que ver que quem fala em prol do hedonismo, em prol da ideia do prazer, está falando sobre a ideia da felicidade. Essa é a diferença dos dois lados, tá bom? Então vamos lá para as nossas atividades. Bom, começando aqui então a nossa primeira questão, tá? Nós vamos ler aqui um trecho, uma questão de Enem. Alguns dos desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários, e outros nem naturais nem necessários, mas são nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito quando é difícil obter a sua satisfação ou parecem geradores de dano. É um trechozinho de Epicuro, tá? Foi extraído, né, do princípio de Epicuro. E aqui está pedindo o seguinte: no fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim. E aí nós vamos avaliar, tá? De acordo com o que for lido aqui, cada opção eu vou explicando para vocês. Letra A. Alcançar o prazer moderado e a felicidade. Olha aqui, vamos lembrar o que eu disse lá na matéria.
Epicuro, a diferença de Epicuro para Arístipo é exatamente essa aqui, né? Para Epicuro, nós temos que ter uma vida dentro da ideia do prazer, mas um prazer moderado, nem bom demais, nem mal demais, ok? Uma coisa controlada. Então parece que já é essa aqui, né? Vamos ver aqui a letra B. Valorizar os deveres e obrigações sociais? Não, Epicuro não fala nada sobre isso, né? C. Aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação? Não. Isso não é um princípio. Isso foi um princípio, inclusive, muito dito no período medieval, lá mais ou menos pelo século IX, século VIII depois de Cristo, tá? Mas não é nada do epicurismo isso aqui. Por quê? Ele não fala que nós temos que sentir dor e nós temos que ter o rigorismo, né, da vida resignada, ou seja, da vida em que você tem que sentir as coisas e ficar quieto assim mesmo. Não, ele não fala sobre isso. Ele fala que nós temos que ter uma vida nem ruim e nem muito boa, porque você dizer que algo está muito bom significa que você está vivendo uma ilusão. Tá? Porque a vida não é feita só de coisas boas, entende? A vida é feita também de coisas ruins, por isso que é o moderado, tá? E a letra D, refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. Também não, isso aqui já é o período, já lá no período medieval também. Então a letra aqui é a letra A, ok? Bem facinha, bem simples, não gastou nem grandes explicações aqui, porque foi dito também anteriormente, né? Aqui explicando a matéria. Vamos aqui então a nossa questão 2, é uma questão também que foi feita no vestibular, tá? Mas vamos lá. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo o bem e todo o mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada, para nós proporciona a fruição de uma vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e limitando o desejo de imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. É um trecho aqui de Epicuro, tá? A carta sobre a felicidade. É bem interessante nós vermos esse princípio de Epicuro, em que ele fala exatamente sobre a morte. Vocês devem lembrar que nós tivemos aí PETs anteriores falando sobre a morte em Heidegger, né? Aqui Epicuro fala que a morte não é nada. Por quê? Para Epicuro não existe essa ideia de divindade. Não, eu vivo para mim mesmo, eu vivo para viver essa minha realidade sensível, material, e dentro dessa realidade, dessa vida moderada, eu consigo ser feliz. Agora, quando a minha vida acabar, acabou. Esse é o pensamento de Epicuro. Não preciso ter medo da morte, porque a morte é algo que já acontece normalmente, é algo dentro da linha da existência, ok? A partir do trecho citado, é correto afirmar que, letra A, a morte, por ser um estado de ausência da sensação, ok? Não é nem boa nem má. Verdade. É um pensamento verdadeiro, porque ele diz exatamente isso no trecho aqui acima. Olha só. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo o bem e todo o mal residem nas sensações. Olha só, nas sensações. São as sensações, é a minha vida, é a minha experiência que tem coisas boas e coisas ruins, ok? E a morte é justamente a privação das sensações. Então essa questão tá certo aí, ó. A morte não é boa e nem má, porque o que é bom e o que é mal é exatamente a vida de sensações. Então vamos ver só para confirmar aqui a letra B. A vida deve ser considerada em função da morte certa? Não. Essa é a diferença aqui entre a linha do pensamento de Heidegger com a linha de pensamento aqui de Epicuro. Não é que Heidegger fala que nós devemos viver para a morte, mas nós devemos saber que a nossa vida caminha para ela, né? Então tá aí essa diferença, porque Epicuro, ele acredita que a morte é algo que tá aí. E nós não devemos não nos importar com isso, porque o dia que chegar é isso mesmo,
ok? C. O tolo não espera a morte, mas vive apoiado nas suas sensações e nos seus prazeres. Não, o tolo é aquele que espera a morte, tá bom? Então só aqui a gente já conseguiu ver que não é essa. E a letra D, a certeza da morte torna a vida terrível. De certo modo, se fosse um pensamento moderno, sim, né? Heidegger fala exatamente sobre isso. A certeza da morte traz com que a gente tenha uma vida angustiada, mas a angústia para Heidegger não é algo tão terrível assim. Mas aqui em Epicuro já diz o seguinte: nós devemos saber que a morte vem, mas não precisamos nos preocupar, porque é algo natural. Então a letra correta aqui nossa é também a letra A, ok? Foi aí uma atividade bem tranquila, foi uma semana bem rápida. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida pode nos procurar, tá? Pode ir lá no chat, pode conversar com a gente nos nossos grupos de interação. E não se esqueça de assistir os vídeos, acompanhe os vídeos, questione. Se você não entendeu algo, veja, corra atrás. Não fique sem saber, sem aprender, ok? Um forte abraço para cada um de vocês e até a próxima!